Faça um programa que pede três números ao usuário e calcula a média. Bom, vocês concordam comigo que temos três informações importantes, embora tenhamos duas informações explícitas, ou seja, que estão aqui no texto, e uma que está oculta, né, que não está aqui no texto? Opa, como assim? Vamos lá, vamos por parte. O que o enunciado está falando? Está pedindo o quê? Três números ao usuário. Isso significa que nós vamos ter o quê? Uma função chamada input, para que o usuário digite três números, certo? Muito bem. Outra informação, calcular a média. Como é que calcula a média dos três números? Para calcular a média, a gente faz da seguinte forma. Vou inventar um número aqui, ó, n1 para número 1, mais n2 para o número 2, mais n3 para o número 3, dividido por quem? Por 3, né? É assim que calcula a média. Se fosse a média de quatro números, seria n1 mais n2 mais n3 mais n4, dividido por quem? Por 4, tá? E agora, como é que a gente transforma nessa fórmula para a linguagem de programação? Da seguinte forma: a gente vai abrir o parênteses, tá? E a gente vai adicionar aqui, ó, n1 mais n2 mais n3, fecha o parênteses, porque a gente vai somar primeiro para depois, assim, né, poder dividir por 3. A divisão, nós utilizamos uma barra, certo? Muito bem. E qual é a informação oculta, né, que não está aqui no texto? Que seria a exibição do resultado da média, né? Por mais que não esteja no texto, mas a gente precisa mostrar isso para o usuário, tá? Dito isso, vamos para a prática. Vou criar aqui, tá? Uma variável chamada número 1, que vai receber um tipo de dado. Nesse caso, aqui não está explícito, né? Se é tipo inteiro, se é tipo real, né? O real a gente vai tratar como um float, tá? Então vamos usar o número real, o float. O float aqui vai ser uma função, porque eu quero que converta string para float. Por quê? Porque a gente vai usar o input, né? O valor de entrada, ele recebe automaticamente, né? Uma string. Então vamos lá, digite o primeiro número, certo? Muito bem. Eu vou aqui para o final da linha, eu vou dar um Ctrl C e dou um Ctrl V para duplicar, tá? Então, esse é o esquema. Melhor do que ter que selecionar tudo que está aqui, né? Ctrl C e vir aqui para o final da linha, dar Enter, Ctrl V e Ctrl V. Então, esse esquema que eu estou te ensinando, né? De final da linha e dar Ctrl V, é muito melhor, é prático e fácil, né? Então, vamos lá. Aqui o que nos resta é só substituir os nomes das variáveis, tá? 2 e 3 e o texto aqui também. Digite o segundo número e terceiro número. Prontinho. E agora a gente vai criar uma outra variável chamada o quê? De média, tá? Para a gente calcular a média. Então, a média ele recebe quem? Né? Com toda vez que eu adiciono igual, ele está recebendo, né, algum dado, alguma informação. Então, nesse caso, ele está recebendo a nossa fórmula, que é essa aqui, ó. Num, quando eu digito n, ele te dá algumas opções, tá vendo? Nesse caso, a gente vai usar a variável 1 e eu vou dar o quê? Um tab, para preencher automaticamente, né, o texto por inteiro, a variável por inteiro. E vou dar um soma aqui, né, mais num, número 2, dou um tab, mais número 3 e dou um tab aqui. Pronto. E aqui eu dou o quê? Uma divisão, né, por 3. Só isso. E agora a gente vai criar aqui, ó, uma função chamada print, né, para exibir o nosso resultado, ó. A média é dos pontos. E depois das aspas duplas, né, a gente vai adicionar uma vírgula. Por que uma vírgula? Porque a gente está separando, né, uma string que está entre aspas duplas por uma variável, né, que é a média. Aqui a média ele vai trazer o resultado que está nesse cálculo aqui, certo? E assim a gente finaliza a nossa solução. Agora a gente vai simular, né, o cálculo da média. Por exemplo, eu vou adicionar aqui um comentário.
né? O comentário no código serve para testarmos, né, um valor, né, específico de entrada, que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente utiliza um jogo da velha. Eu vou botar aqui, ó, o número 2 de exemplo, né? Então o número um vai receber o número 2. O número 3 vai receber, por exemplo, o número 10. E o número 3, né, o número 2 vai receber 10 e o número 3 vai receber, por exemplo, 5, tá? E aqui vou dar alguns passos só para a gente entender o que está acontecendo no código, tá? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui, ó, o número um. Ele recebe quem, pessoal? Número 2. Então eu vou botar o 2 aqui em cima só para representar. Número 2 recebe quem? 10. Então eu vou botar o 10 aqui em cima. E o número 3 ele recebe quem? Número 5, certo? Muito bem. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos usar uma calculadora, tá? 2 mais 10 mais 5 dividido por 3. Esse aqui é o valor da média, né? Que é 5,6666 infinitamente até chegar ao 7 ali. Muito bem. Agora a gente vai testar, né, o nosso código. Vou executar aqui. Então, número um, vou digitar 2. Número 2 vai ser 10 e número 3 vai ser 5. E o resultado da média é 5,666, final 7. E se a gente observar, é exatamente conforme está na nossa calculadora. Olha só que legal, né? Então, é assim. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, né? Para que eu continue trazendo mais vídeos como esse. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.